Fala aí, meu povo. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem por aí? Espero que sim. O mês de julho acabou. Já estamos praticamente em agosto. Hoje é dia 1º de agosto, dia que eu estou gravando esse vídeo. Então, vamos falar do que eu li no mês de julho. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Bom, o primeiro livro que eu terminei em julho foi Cyrano de Bergerac, pela Garnier, de Edmond Rostand. É uma peça de teatro, uma obra clássica. Eu creio que uma grande parte das pessoas conhece, não precisa nem ter o contato com literatura, né? Porque até no Chapolin Colorado teve um episódio sobre o Edmond Rostand. Nós vamos acompanhar a história do Cyrano. Ele é um rapaz. Começa como um rapaz, né? Ele é um rapaz que tem um pequeno defeito facial. Ele considera como defeito, né? Não tem muita coisa de defeituoso. Ele tem um nariz um pouco grande. E ele considera isso como defeito. Porém, quando alguém resolve falar do tamanho do nariz dele, ele simplesmente parte para as vias de fato. Então, ele tem uma paixão, né? Existe uma dama da sociedade, aqui no caso da sociedade francesa. Ele é apaixonado por essa mulher. Só que ele não quer se declarar a ela porque simplesmente ele acha que ela vai ignorá-lo por conta do defeito que ele tem no nariz. Nesse meio aí tem um outro jovem, o Cristiano, se eu não me engano, se eu me lembro, né, no caso, o Cristiano, que também é apaixonado por essa mulher, e o Cyrano vai ajudar o Cristiano a conquistá-la. Roxana, o nome dela é Roxana. Vai ajudar o Cristiano a conquistar a Roxana. E lá pelo final da vida, pelo final da história deles, é que ela vai descobrir que o Cyrano, na verdade, é quem era o apaixonado por ela. Gostei muitíssimo. Eu tenho uma certa dificuldade em ler teatro, mas gostei muito dessa história, gostei demais da conta, porque fiquei com pena do Cyrano, né? O final, fiquei com pena do final, né? Do Cyrano no final da história, porque nesse desfecho, né? Nesse encerramento de obra, foi um final triste pro coitado do Cyrano. Mas eu poderia dizer que é uma literatura meio brega, entende? É uma história assim meio novela das 7 da Globo, tipo aquela novela que tinha na Globo, Perigosas Peruas, ou Uga Uga, Kubanacan. É mais ou menos, não é nesse sentido, né? Não tem a mesma. Quem lê esse livro aqui não vai encontrar a mesma visualização, o mesmo contexto, mas porém a história lembra um pouco, né? Aquele bem bregão mesmo, aquela coisa bem brega. E aí eu li, esse eu não tenho físico, eu vou colocar a capinha aqui, que eu li no aplicativo, é eletrônico. Eu li Nutshell, de Giulio Bernucci, foi pela Allbook. Esse foi livro eletrônico.
Nós vamos também acompanhamos a história de um jovem que está meio que perdido no seu fazer cotidiano. Eu até falei um pouco dele em algum vídeo para trás. Ele está meio perdido no seu fazer cotidiano, e então ele vai parar na Costa Rica. E ali na Costa Rica, depois de passar por uma grande quantidade de percalços da vida, ele vai simplesmente acabar encontrando sua razão de ser, seu motivo de existir. Literatura italiana, também gostei também. Tem assim, tem áreas de aventura, de filme de sessão da tarde. Foi bastante interessante a leitura. Aí, em seguida, eu li este aqui, Os 4 Contos do Mundo, de Saturnino Braga. Tem vídeo dele falando um pouco sobre ele já aí para trás aqui no canal. E Saturnino Braga, ele foi prefeito do Rio de Janeiro. E eu até falei no vídeo atrás que como é que pode, né, uma pessoa, como é que um político, uma pessoa que é política, consegue ter tanta singeleza. Ele foi na maneira de escrever. É um livro fantástico. O livro é dividido nos quatro pontos cardeais. Em cada uma dessas direções, uma história acontece. Todas as duas primeiras histórias, os dois primeiros pontos cardeais. Deixa eu pegar aqui. Os dois primeiros pontos cardeais, que é o sul e o oeste, as histórias estão amarradas, começa no sul e termina no oeste. O norte é uma história própria e o leste também é uma história própria. Todas elas ambientadas. As duas primeiras não. As duas primeiras começam no sul do Brasil e passa ali vai ter seu enredo ali na Argentina. As outras duas não. As outras duas acontecem no Brasil, num período histórico do Brasil em que a ditadura militar mandava, né? Mandava e desmandava. É um livro fantástico. Eu recomendo muito. Não sei se é fácil de encontrar. Eu comprei na Shopee pela editora Record. Livro fantástico. Eu recomendo. Tem uns pontos de... Porque ele levou muito em consideração... Tem que se levar muito em consideração ao ler esse livro a época em que ele foi escrito, né? A maneira como as pessoas viviam naquela época. Que tem situações aqui que hoje em dia nós consideraríamos extremamente deselegantes, vamos falar assim, para não dizer criminosas, já dizendo, né? Fantástico, fantástico. Se você puder, se conseguir, quem quiser ler e conseguir encontrar, recomendo muitíssimo. O outro livro que eu li foi da nossa queridíssima Clarice Lispector, A Bela e a Fera. Aqui tem uma coletânea de contos que ela escreveu, né? São quando ela tinha 14 anos. Os primeiros foram escritos quando a autora tinha 14 anos e faziam parte de um volume de contos inéditos. E aqui tem vários contos, então tem esses contos ali da adolescência de nossa querida Clarice Lispector. Eu não vou falar muito porque, como eu já resenhei no Scooby, falar do que Clarice Lispector escreveu é praticamente ferir, né, a ideia daquilo que ela disse e não disse ao escrever seus livros. Então fica aqui minha recomendação. Essa aqui é pela editora Nova Fronteira. É uma ediçãozinha antiga. Tem 47 anos. Tem quase a minha idade esse livro aqui. E deve ter edições mais modernas. Mas eu comprei essa porque eu gostei da capa. Eu gosto de livros que tem história antigo, né? Porque eu comprei em sebo. Gosto de livro antigo. Então fica aqui de recomendação também. Leiam Clarice Lispector.
E terminei então este aqui, o Novo Testamento. Nos meus vídeos anteriores do canal eu falei, né, que eu tenho um projeto meu pessoal de ler ou a Bíblia ou o Novo Testamento, né, vai intercalando. Ano passado eu li a Bíblia toda. Esse ano eu peguei o Novo Testamento, então terminei em julho, terminei ontem. Não, minto. Terminei no dia 30. E o Novo Testamento é aquele livro que, além de ele falar... A porta bateu. Além de ele falar de Jesus, né? Os quatro evangelhos canônicos, de falar do ministério de Jesus na Terra, nós vamos acompanhar o nascimento da igreja ali no livro de Atos, e as cartas do apóstolo Paulo e o livro de Revelação, ou Apocalipse, que é considerado o livro do fim. Tem outras cartas, tem cartas de Pedro, tem as cartas do apóstolo João, de Tiago, de Judas, que são epístolas universais, né, para a igreja. Bem, o que eu posso dizer sobre esse livro é que, ao ler este livro, para além da experiência religiosa, é um livro que vai nos propor um caminho completamente diferente daquele que a civilização estava acostumada a ter, né? Porque era uma civilização em que eles resolviam tudo na espada, tudo na base da guerra, tudo no toma lá da cá, a lei de talhão, no olho por olho, dente por dente. E Jesus veio nos ensinar, então, que o amor é mais importante, né? O mais importante é o amor, do que nosso próprio ego. Eu pretendo fazer um vídeo específico falando sobre o Novo Testamento. Vocês vão, quem for ver assistir o vídeo, vai ver que aqui a minha televisão que está refletindo no espelho, tem uma pessoa falando que eu estou assistindo, ao mesmo tempo que eu estou gravando aqui, eu estou assistindo o jogo que está passando ali. E é isso. E também reli, né? Reli outra escritora que se iguala a Clarice Lispector, apesar de terem nascido em épocas diferentes, que é Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu. Reli, porque eu já tinha lido numa versão eletrônica, e peguei essa edição da editora La Fonte. O meu Novo Testamento é da Thomas Nelson, eu esqueci de falar. Né? E peguei essa edição aqui da editora La Fonte, que ela é um papel gostosíssimo, parece uma revista. Ele é um papel revista, então não é um livro diferente. É um livro diferente, também comprei no sebo também, apesar de ser novíssimo. E aqui nós vamos ver o ponto de vista, né, a importância desse livro para além da questão literária, né? Virginia Woolf que está defende o direito das mulheres terem um espaço para escreverem seus livros. Porém, esse livro, do meu ponto de vista, ultrapassa essa questão somente do espaço literário, do espaço criativo, né? Porque é como se abrisse assim, as mulheres têm direito de ter um espaço literário, um espaço de escrita, mas elas não precisam somente desse espaço, elas precisam de muitos outros espaços. E esse livro é bem esclarecedor no que diz respeito a isso, né? Não adianta um teto todo seu só para escrever, não. Elas têm que ter um teto todo seu para elas serem aquilo que elas desejarem ser. Médicas, advogadas, professoras, escritoras, o que der na cabeça delas, que elas quiserem ser, e nós, enquanto homens, deveríamos entender
essa necessidade, né, no tempo da Clarice Lispector, no tempo da Virginia Woolf, da Clarice Lispector também, essa necessidade era urgente, continua sendo urgente, porque a sociedade, as sociedades humanas ainda são bastante misóginas, né? O fazer masculino ainda tem aquela coisa de que o homem tem que ter mais direito do que as mulheres, quando na verdade deveria ser normal haver uma igualdade no fazer cotidiano. É um livro que eu recomendo muitíssimo. E esses foram os livros, então, que eu li nesse mês de julho. Mês de agosto está aí. Eu comecei o mês de agosto lendo Meu Pé de Laranja Lima. Eu ia ler em outubro. Eu ia pegar esses livros com temáticas infantis para ler em outubro, né? Mês das crianças. Mas eu já comecei com o Meu Pé de Laranja Lima. Vamos ver o que vem aí. Vamos ver o que o mês de outubro nos aguarda no sentido de livros a ler. Bem, então é isso. Aquele aviso cotidiano. Se você gostar, você pode curtir, compartilhar, se quiser e se puder, se tiver alguém para quem compartilhar, né? Comentar, que tudo isso ajuda no crescimento do canal. Obrigado a vocês que vêm chegando de pouquinho aqui nesse humilde espaço que o YouTube me proporcionou criar para falar de uma coisa que eu gosto, né? Que é livro, que eu sempre gostei de ler. E foi aqui que eu encontrei esse espaço para poder falar, já que eu vivo o meio em que eu vivo, as pessoas não são muito dadas à literatura. Então, muito obrigado a vocês que vão chegando de pouquinho em pouquinho, né? Como diz o ditado, de grão em grão a galinha enche o papo. Eu espero, é um espaço despretensioso, não é para grandes argumentos literários e outras coisas mais. É apenas para compartilhar um pouco daquilo que eu gosto de fazer. Bem, então é isso. Assim que eu puder, eu faço um vídeo específico sobre o Novo Testamento e talvez sobre outros livros. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem chegando e me apoiando nesse meu pequeno projeto. Até o próximo vídeo. Fui!